Honorários advocatícios na execução fiscal, parte 2. Nessa segunda parte, vamos analisar mais algumas hipóteses sobre a dispensa ou não de honorários advocatícios na execução fiscal. A gente precisa lembrar que a Lei 10.522, lá no seu artigo 19, portanto uma lei ordinária, ela trouxe em âmbito federal a possibilidade de exoneração da credora em honorários, a não condenação da credora com relação aos honorários, quando ela reconhecer a procedência das alegações em determinadas questões jurídicas, ou seja, questões de direito. Vamos recorrer aqui à leitura do artigo 19, que diz o seguinte, que a Procuradoria fica dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de recorrer, né, e desistir dos recursos já interpostos, inclusive quando as alegações da decisão recorrida ou da própria ação tiverem fundamento em decisão em controle de constitucionalidade, tiver fundamento em súmula vinculante, de controle de constitucionalidade difuso já com suspensão por parte do Supremo Tribunal Federal, quando há repercussão geral, não é, em sede de recursos repetitivos ou quando há ato declaratório por parte da Procuradoria em que se reconhece a impossibilidade e inviabilidade de se percorrer a via e insistir contra esse tipo de tese, contra esse tipo de razão jurídica, razão de direito. Portanto, quando houver repercussão geral, em resumo, repercussão geral, não é, repetitivo, súmula vinculante, nesse tipo de situação, o exequente vem e muitas vezes concorda com as alegações do executado, seja em embargo, seja em exceção de pré-executividade. A Fazenda dispensa, por exemplo, recursos, né, dispensa recorrer nessas situações. Quando o credor, quando o ente fazendário federal vem e concorda com as alegações, se aplica, portanto, esta previsão do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1, que é a possibilidade de reconhecer a procedência das alegações que estão calcadas nesse tipo de precedente obrigatório e, com isso, será dispensada da condenação em honorários. Então, é uma possibilidade legal de dispensa da condenação em honorários quando há um reconhecimento da procedência das alegações do executado, seja em embargos ordinária ou em exceção de pré-executividade, e essas alegações do executado estão calcadas em repetitivo, em repercussão geral ou reconhecimento da inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal, certo? Então, esta é uma possibilidade a mais de dispensa, que se soma àquelas situações lá do artigo 26 da nossa Lei de Execuções que falamos na parte inicial. No entanto, nós temos alguns reparos a fazer e eu sempre pretendo e oferto a vocês uma visão multilateral dessas coisas, inclusive para vocês poderem utilizar em argumentações e construir melhor o seu trabalho. Então, o que acontece? Quando o credor reconhece questões de fato, não se aplica, na minha opinião, esta dispensa, porque a dispensa, já que é uma norma que excepciona, ela não pode ter uma interpretação expansiva que aumente o seu campo de incidência. Portanto, na minha opinião, quando há um reconhecimento com relação a questões fáticas, nesse tipo de situação, a Fazenda ainda é condenada em honorários. Tá bem? Quando a Fazenda reconhece apenas em parte as alegações, a procedência das alegações do devedor, seja em embargo, seja em exceção de pré-executividade ou mesmo em anulatória, nesse tipo de situação não há tampouco a dispensa dos honorários de advogado, certo? Então, é isso já interpretação do próprio STJ. Né? No caso de haver apenas um reconhecimento parcial da procedência das alegações. Agora, com relação à prescrição, que é um assunto tão frequente, tão em voga atualmente, que é o da prescrição
principalmente da prescrição intercorrente. Na situação de reconhecimento da prescrição antes do ajuizamento da execução fiscal, antes da propositura da execução fiscal, vai ser considerado fundamentalmente o princípio da sucumbência. Quando a credora acaba sendo sucumbente na alegação, o juiz pode reconhecer a prescrição ocorrida antes do ajuizamento da execução, como eu sempre coloco, fundamentalmente, de grosso modo, a partir do vencimento até o momento do ajuizamento da execução. Se nós tivermos mais de 5 anos nesta situação, mais de 5 anos do vencimento até o ajuizamento da execução, há uma prescrição a impedir o prosseguimento. Isso pode ser reconhecido por manifestação, por provocação, melhor dizendo, por provocação do executado, do interessado. Aí, nesse tipo de situação, vai haver uma sucumbência do exequente e ele deu causa a uma execução evidentemente indevida, maculada pela própria inexistência do crédito. No caso, um crédito tributário, que é o dos mais das vezes, uma inexistência do crédito tributário a fundamentar a execução fiscal. Mas, e quando existe uma prescrição após o ajuizamento da execução fiscal? Vale lembrar o recurso especial 1.340.553, no qual o STJ em 2018 fixou uma série de requisitos, de elementos, de critérios para o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou seja, após o ajuizamento da execução fiscal. Então, nesse tipo de situação, não se trata fundamentalmente de uma execução por crédito indevido. A gente pressupõe, inclusive com base na presunção de liquidez e certeza de que goza a certidão de dívida ativa, que aquele crédito é um crédito válido, que é um crédito efetivamente exigível do devedor. Portanto, é uma execução que é válida fundamentalmente. E depois deste ajuizamento, por um somatório de elementos exigidos por esse recurso especial repetitivo 1.340.553, é reconhecida a prescrição intercorrente. Gente, quando existe um reconhecimento de ofício por parte do julgador, evidentemente não haverá condenação do exequente em honorários. Sequer nesse tipo de situação o executado manifesta a prescrição, ou sequer ele tem advogado constituído no processo. Vamos imaginar uma situação que a execução está lá paralisada por muitos anos e poucas pessoas se dão por conta da existência, da pendência daquela execução. Vem o juiz e decreta a prescrição intercorrente ocorrida lá com base no artigo 40 da nossa Lei de Execuções. Bom, nessa situação não haverá condenação do exequente em honorários. Outra situação, o executado vem e suscita a ocorrência da prescrição. Vamos imaginar uma execução que está lá dormitando nos escaninhos do judiciário, ou os bytes estão lá dormitando no processo eletrônico. Bom, ele vem e suscita, ele alega, esta prescrição, essa execução está paralisada, está suspensa por mais de 6 anos, que é o critério que o STJ acaba por fundamentar. 1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento, somados 6 anos, haveria prescrição intercorrente. Diz o STJ, portanto, precisamos ter 6 anos, o executado vem e suscita, tem mais de 6 anos aqui. O juiz vai reconhecer a prescrição, logicamente, com manifestação prévia do exequente, mas o juiz vai reconhecer a prescrição intercorrente. Nesta situação, o STJ, e vem sendo seguido, obviamente, pelos tribunais federais, o STJ diz o seguinte: esta execução é válida e ela não foi concretizada, ela não foi liquidada por precariedade do devedor, por algum fator que é inerente à própria situação do devedor, que não tem bens ou que ele frustra de qualquer modo a execução fiscal, ou a empresa já está dissolvida irregularmente e se demora para buscar a corresponsabilização, quando possível, de terceiros, um sócio administrador, situações que dizem respeito à própria condição do executado. Nesta situação, é o executado, palavras do STJ, que deu causa à execução.
ele deu causa à execução e os honorários não podem ser arbitrados unicamente pela sucumbência, mas devem ser moderados pelo princípio da causalidade. Foi o executado que deu causa a uma execução que era devida e só não foi efetivada, liquidada por situações inerentes à própria condição do executado. Nessa situação, o STJ não vem condenando a fazenda exequente em honorários de sucumbência, vem dispensando esta condenação. Bom, situação diversa é aquela em que uma execução está em andamento, ela está prosseguindo, ela continua a ser movimentada, o exequente vem e continua movimentando aquela execução. Nesta situação, caso o juiz reconheça a prescrição intercorrente, vale lembrar que o STJ não exige a paralisação, a suspensão, o arquivamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou seja, pode estar prescrita uma execução que vem sendo movimentada, vem lá o credor requerendo a renovação de determinadas providências e mesmo assim ela já se encontra prescrita pela aplicação cogente deste precedente vinculante do STJ 1.340.553. Nesta particular situação, eu particularmente entendo que é devida a condenação da fazenda em honorários, certo? Fica aí como um argumento, uma tese para vocês estudarem e percorrerem a via recursal judicial discutindo esse assunto, tá bem? Com relação à brevidade da decisão com relação aos honorários, é importante nós recordarmos que o STJ também tem uma interpretação, uma orientação bem interessante que dispensa a aplicação do reexame necessário, a remessa de ofício ou coisa que o vale, a nomenclatura varia, mas o instituto é o mesmo, não é? O STJ dispensa o reexame necessário que diga respeito unicamente à condenação em honorários advocatícios. O STJ vem atribuindo uma interpretação restritiva à possibilidade de remessa de ofício. E ela fica restrita, nas palavras do STJ, quando há uma efetiva sucumbência do exequente. Quando o exequente acaba efetivamente sucumbente, digamos, com relação ao mérito da cobrança e não com relação meramente aos consectários, que, digamos, é o que se restringe, é ao que se restringe a condenação em honorários. Isso é bastante interessante, que vai acabar formando um título executivo judicial com mais velocidade, né, porque muitas vezes a fazenda não percorre, a via recursal não vai apelar contra a sentença com relação à específica hipótese de honorários e vai transitar em julgado de forma mais breve, vai se dispensar o reexame necessário, não vai haver a análise forçosa do tribunal com relação unicamente àquele capítulo da sentença que extinguiu a execução fiscal. Certo, pessoal? Esses são apontamentos bem interessantes com relação aos honorários, apontamentos complementares com relação aos honorários de advogado na execução fiscal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido instrutivo aí, esclarecedor para vocês. Se não ficou, coloca aqui embaixo, por favor, para que a gente possa providenciar novos conteúdos sempre úteis aí aos seus propósitos, certo, pessoal? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.